Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leon. Hoje é domingo, mas o cinema é só em casa. Boa noite, Letícia. Chacal, tudo bem? E aí, Isabel Mansur, Jorge, Vitor Hugo. Boa noite, gente. Hoje, Seymour, querido. Zé Carlos, meu pai, tá aqui assistindo o nosso ao vivo nessa noite de domingo. Bom, gente, hoje primeiro domingo depois dessa loucura, dessa avalanche política que tivemos nessa semana, né, em especial na sexta-feira, onde tudo ocorreu com relação a o pedido de demissão do Moro, mas também a gente teve concretamente toda a reorganização do próprio Bolsonaro para colocar à frente da Polícia Federal o chefe de segurança da família dele e também colocou hoje à frente do Ministério da Justiça outro grande amigo. Enfim, trabalha basicamente com as relações familiares, com as relações de amizade, de parentesco também, justamente para construir a lógica que as máfias sempre construíram, né? Seus clãs familiares, mas também tentando manter ali toda a sua dominação política e econômica. Bolsonaro tem feito isso com muita maestria, então não é à toa que ele tenta intervir diretamente na Polícia Federal, que tem hoje investigações importantes, entre elas as fake news, né, com o gabinete do ódio do filho do Bolsonaro, mas a gente tem também ali concretamente, enfim, as investigações que levam a máfia construída com o próprio Flávio Bolsonaro. Não sei se vocês acompanharam as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, apontando o Flávio nesse esquema de rachadinha justamente para financiar os prédios das milícias ali na Zona Oeste. Enfim, todo um arcabouço de escândalos, de corrupção, de chantagem, enfim, que tem diretamente a ver com os filhos do Bolsonaro. E aí é muito importante que a gente olhe nesse momento a construção do próprio Bolsonaro de tentar desarticular qualquer possibilidade de investigação que tenha curso com relação aos filhos dele e a ele próprio, né? Importante dizer também, depois desse preâmbulo, que a gente vai ter aqui na nossa conversa de hoje o Paulo Pinheiro, que é um companheiro de partido, que traz todo o debate sobre saúde pública, e ele vai dar um panorama para a gente aqui sobre como está a saúde no município do Rio de Janeiro, quais são hoje as principais demandas, visto que o Crivella, também esse que hoje é um encarne com o próprio Bolsonaro, tentou ali desvirtuar todas as ações num primeiro momento com relação ao combate à pandemia, inclusive falando que eram uma trama maligna, enfim, aquelas coisas que a gente vê o quanto que a interseção entre a fé mercadológica, né, e a política é danosa. Então a gente vê o Crivella aí num processo de muito, enfim, descaso e negligência com a saúde pública no estado do Rio de Janeiro, visto a crise que a gente teve no final do ano passado no município, né? Se você não falasse com a Márcia, você não teria um atendimento na rede pública de saúde, na rede pública municipal. Então, para fazer esse papo com a gente vai convidar aqui o Paulo Pinheiro. Deixa eu ver se ele já entrou para a gente fazer o convite, porque o Paulo Pinheiro é uma figura muito aguerrida, que a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, muita satisfação de ter o Paulo Pinheiro na luta com a gente, inclusive fazendo todo esse debate de um ponto de vista muito específico, que é exatamente a sua expertise na área da saúde pública. Paulo Pinheiro é médico
e tem feito um mandato super importante também na luta pela dignidade humana. Então, ter o Paulo Pinheiro aqui com a gente é super fundamental. Vou pedir para o Paulo Pinheiro e a equipe dele dar um oi aí, que eu não estou encontrando ele aqui. Dá um oi aqui para que a gente possa já inseri-lo na nossa transmissão e também fazer um pouco da perspectiva de como está o parlamento municipal, né? A gente viu que o Crivella tentou impedir durante muito tempo. O Júlio está falando aqui que ele está entrando, então estou aguardando o Paulo Pinheiro. Mas a gente viu o desserviço do Crivella com relação a mitigar a pandemia de coronavírus aqui no município do Rio de Janeiro. Inclusive, foi contra, no primeiro momento, a todo o processo de quarentena, foi contra o processo de isolamento social. Isso demonstra o quanto que ele está afinado com a política do Bolsonaro. Não é à toa que eles já estão organizando ali, dentro do próprio partido do Crivella, um maior número de bolsonaristas, principalmente entre os filhos deles. Então, a gente tem ali, concretamente, a reorganização da política no estado do Rio de Janeiro a partir desse polo bolsonarista, mais o fundamentalismo religioso junto com o Crivella. Isso tem já apontado para a gente desafios enormes, né? Como ter, por exemplo, uma destinação concreta com relação a quais são as prioridades do Crivella, né? Só para vocês lembrarem um pouco, o Crivella, no primeiro momento, inclusive, a quarentena já estava colocada como uma necessidade essencial, e o Crivella acabou ignorando a quarentena e, inclusive, fez um projeto em quarentena. O Crivella colocou a possibilidade de circulação em plena quarentena, se o estado tivesse. Bom, entrou aí nosso querido Paulo Pinheiro, está se organizando ali. Paulo Pinheiro, boa noite, querido, como é que você está? Boa noite. Um prazer. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Bem? Um prazer falar com você. Estou aqui comentando um pouco dos desserviços do Crivella com relação à pandemia, e vai ser muito importante, Paulo Pinheiro, poder ouvi-lo diante do mandato que você tem construído na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, um mandato combativo, um mandato que traz também uma fiscalização muito forte com relação à saúde pública. Você e seu mandato, e aí já reconhecendo a importância e o valor do seu mandato para o município do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro em específico, muito importante falar do que foi a luta de vocês ainda lá na crise da saúde colocada no Rio de Janeiro no final do ano. Então, a gente queria te ouvir sobre essa perspectiva, né? Porque a crise da saúde do Rio de Janeiro, ela não chega com a pandemia, ela já está colocada na gestão absurda que o Crivella faz dela, né? Ainda comentei aqui sobre a Márcia, né, Paulo Pinheiro, que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, para as pessoas terem atendimento na saúde pública do município do Rio de Janeiro, tinha que ligar para a Márcia, porque essa era a definição do próprio Crivella, para ter ali as suas ovelhas atendidas no sistema público de saúde. Enfim, te agradecer muito, Paulo Pinheiro, e te ouvir, porque eu acho que o seu mandato é referência para todos nós de luta pelo fortalecimento do SUS, pelo reconhecimento e valorização também dos profissionais de saúde. Obrigado, Renata. Um prazer todo meu em estar conversando com você num momento tão difícil, né? Uma dificuldade tão grande que nós estamos vivendo. Você estava falando sobre a saúde, e referente ao Crivella, e referente ao governo do Estado, e referente ao governo federal. Nós tivemos anos e anos de destruição do Serviço Único de Saúde. No governo Michel Temer,
começou, no governo Bolsonaro continuou, o desmonte completo dos serviços de saúde. Você aqui no Rio de Janeiro vê esse exemplo claro, com os hospitais federais do Rio de Janeiro que não funcionam, que estão, desde a mudança de governo, pioraram mais ainda. Você vê que o governo do Estado houve tudo aquilo que a gente sabe do tempo do Cabral, uma destruição da rede e agora problemas gravíssimos novamente aqui no governo do Estado, e a Prefeitura não foi diferente. O governo Crivella, em 3 anos, destruiu principalmente a atenção primária, a rede que significa a porta de entrada. Hoje, a população, numa crise como essa, a população procura o primeiro lugar que as pessoas procuram, principalmente as pessoas das comunidades carentes, é a clínica da família que fica perto da sua casa. O Rio de Janeiro tem 233 clínicas da família. O Rio tem 161 bairros, essas clínicas ficam perto de todo mundo tem perto da sua casa uma clínica da família. E o que acontece? Essas clínicas estão com falta de pessoal, principalmente aquelas clínicas da área da Zona Oeste, da área da Leopoldina e de Irajá e adjacentes, falta de profissionais. Por quê? Porque ele demitiu nos seus 3 anos de governo quase 4.000 profissionais de saúde. Com a troca das OS, que eu absolutamente sou favorável, eu acho que as OS prestam de serviço, né? Estamos vendo o exemplo agora, você deve estar acompanhando aí no Estado, que a OS que o Estado contratou para fazer os hospitais, para administrar os hospitais de campanha, é aquela que foi expulsa do município, chamada Iabas, que tinha um péssimo serviço prestado, e como prêmio aí, o governo do Estado entregou os hospitais de campanha para eles. E o Crivella destruiu, mandando embora principalmente os agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, ou seja, ele quebrou a rede. Ainda hoje há uma carência enorme de profissionais de saúde em todas as áreas da cidade, mas principalmente nas áreas mais pobres da cidade. E aí chega uma pandemia como essa, um problema como esse, a porta de entrada do sistema está arrombada, está aberta. Então você hoje tem esse problema, as pessoas com dificuldade de obterem o atendimento nas clínicas da família. E o que aconteceu em relação a isso? Esses profissionais, principalmente nas clínicas da família, estão trabalhando com péssimas condições. A questão da falta dos equipamentos de proteção individual, ela é muito grande hoje, e essas clínicas da família são as primeiras a receber menos quantidade, às vezes alguns só têm máscaras, o que cria um enorme problema. O que está acontecendo hoje, né? Para a gente não comentar tudo isso que você já deve ter falado por aí, essa epidemia, ela é muito grave, a situação é muito grave, Renato. Nós estamos num momento que é algo... Eu já tenho alguma idade, tenho tempo de formado, trabalhei no serviço público, trabalhei em todos os hospitais de emergência, trabalhei já como vereador, como deputado estadual. Nós estamos dentro de uma situação que é gravíssima. Antes de falar na questão econômica, na questão da saúde. Nós temos a cidade inteira sendo contaminada. O levantamento de hoje mostra não só o número de casos, mas principalmente mais grave, o número de mortes aumentando nas áreas pobres da cidade, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Campo Grande, apresentando um número absurdo de mortes. Nós estamos vendo as pessoas já não morrendo nem no hospital. Nós temos hoje, claramente, as pessoas morrendo em casa. Por quê? O sujeito vai na clínica da família e é atendido. A doença ela é muito estranha. É preciso que a população entenda, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que às vezes ficam confusas, e essa confusão toda do presidente da República, falando essas asneiras todas de não, é uma gripezinha, não pega eu que sou herói, que sou forte, Ou seja, essa doença, é preciso entender isso para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Porque todos estamos pedindo para todos ficarem em casa. Mas por que a gente está ficando em casa? É preciso entender por quê. Porque também há na cabeça das pessoas uma fantasia. Você em casa, você não está... Não é que você ficando em casa, você não vai ficar doente mais. Você nesse momento, enquanto você estiver em casa e não tiver contato com alguém com a doença, você realmente está se defendendo. Mas mais do que isso, ao você não se contaminar, ou ao você saber que não está contaminado, porque não teve contato com ninguém, você tem até se necessidade de ir à rua, você não está contaminando ninguém. Mas as pessoas que andam pela rua, continuam andando, botam máscara, acham que a máscara vai resolver o problema. A máscara não resolve o problema, a máscara é um pedaço só. Essas pessoas, além de estarem imprudentemente podendo se contaminar,
e ao se contaminarem, mais imprudente ainda, eles estão contaminando outros. Essa doença é uma doença muito grave. O que acontece? Ela é uma doença que, a princípio, se pensa que é uma doença respiratória, que ataca os pulmões, né? Porque o diagnóstico é feito assim. Como é que você sabe que tem a doença? Então, você tem algumas coisas para que nós possamos entender. Uma avaliação muito simples, muito rápida. Se eu me estender muito, você me corta, não tem problema não, tá bom? Não, pode falar. Só para entender isso. Como é que começa isso? Você tem alguns sintomas respiratórios. São esses os sintomas iniciais. Quais são os sintomas? Você espirra, tosse, dor de garganta, uma dor de cabeça, dor no corpo, febre. Esses são os sintomas, que são sintomas não só do coronavírus, de qualquer infecção respiratória, seja a infecção por outros vírus, como o H1N1, vírus da influenza, ou uma infecção bacteriana, você tem essa situação. Também, se você é alérgico, muita gente é alérgico. Acorda de manhã, você tem uma secreçãozinha, tosse, pigarro, né? Se você é fumante, mais ainda, tem isso que acontece para quem ainda é fumante. Então, você tem, esses sintomas são iguais. O que chama a atenção? Num momento como esse, as pessoas se assustam, né? E começam a procurar o serviço de saúde, o que não pode acontecer. Se você não sabe, está achando que está com a doença, mas é uma coisa muito simples, como essa que eu falei, está com tosse, espirrando, não teve febre, ou está apenas com mal-estar no corpo, começou a ter uma dorzinha de garganta. Se você vai a uma unidade de saúde grande, a um hospital ou uma UPA, você tem muita chance, se não está contaminado, de contaminar lá. Qual é o caminho? Qual é a porta de entrada? Aonde você deve ir? Você que mora numa comunidade carente, você mora num bairro da cidade, da Zona Sul, Zona Norte, aonde for. Procure uma clínica da família. A clínica da família funciona até às 18 horas todos os dias, sábado até o meio-dia. Então, você procura essa instituição. Lá você vai ser atendido, e a gente esperava que fosse bem atendido, que todo mundo tivesse condição de atender. E você vai ser orientado, olha, isso aí não é nada, vai para casa, pode ser um resfriado. Mas o que acontece? Essa doença é traiçoeira. Às vezes você manda essa pessoa para casa e à noite essa pessoa piora. Em horas, a piora do quadro acontece. Então, o que é a piora do quadro? Você começa a ter, a primeira coisa de piora é a febre constante e é a dificuldade respiratória. Você começa a ficar respiração profunda, com muita dificuldade de respirar. Esse é o momento de você procurar uma unidade de saúde de maior complexidade. Qual é essa unidade? Uma UPA ou uma coordenação de emergência. Não adianta você ir nos hospitais, pessoas, por exemplo, moram perto de Jacareí e vão para o Ronaldo Gazola. Esses hospitais não têm porta aberta. Eles não atendem quem vai lá na rua, porque eles não podem atender. O hospital está preparado para atender os pacientes removidos. Com esse quadro, você procura uma unidade de saúde dessa. Na UPA, você vai ser avaliado. Qual é a avaliação importante? Vão examinar você, examinar o seu pulmão, olhar o seu quadro geral, vão botar alguma coisa no seu dedo, uma coisinha presa no dedo para dosar a quantidade de oxigenação, qual é a oxigenação que você está tendo. A partir daí, desse determinado número, e de acordo com a ausculta pulmonar, você vai ser submetido a uma tomografia dos pulmões. E aí, concentração de oxigênio abaixo de um determinado valor, e o pulmão com uma imagem que eles chamam de vidro fosco, significa que você está com uma pneumonia e muito provavelmente com o coronavírus. Qual é a razão? Como é que você pode ter certeza que está com coronavírus? É alguma coisa que você tem dificuldade de fazer hoje, que é o teste, né? Algumas pessoas que estiverem internadas vão conseguir fazer o teste, mas se você não estiver internado, não vai conseguir fazer o teste. Então esse quadro, você vai para casa com o início de sintoma e piora, é muito rápido, é uma doença traiçoeira. Então tudo isso que eu te falei precisa de quê? De um sistema de saúde forte. O que está acontecendo hoje, domingo, às 18h40 da noite? Você hoje está com a cidade cheia de pessoas nas UPAs. As UPAs e os hospitais que não são de coronavírus, como Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto, Getúlio Vargas, Albert Schweitzer, Pedro II, Rocha Faria, esses hospitais estão cheios de pessoas com sintomas do coronavírus e cheios de pessoas com doenças que não são coronavírus, o que não pode acontecer, o que é um risco enorme. Por isso que muitas vezes está acontecendo, a enfermagem tem reclamado muito, paciente da enfermaria de ortopedia, foi operado e tomou um tombo. Daqui a pouco ele está infectado. Por quê? Porque o hospital, o profissional de saúde trabalha ali, trabalha em outro lugar e vai para casa. O sujeito da limpeza, o profissional da limpeza, também mora em outro lugar, vai para casa. O profissional da alimentação, nutricionista,
paciente, todas essas pessoas circulam no hospital e provavelmente elas acabam infectando outras pessoas. Então, o que a gente precisa? Um serviço de saúde que funcione com rapidez, um serviço de saúde. Então, hoje você tem, porque o volume aumentou muito, muitos desses hospitais cheios de pacientes. Então, hoje nós temos mais de 200 pessoas, nesse exato momento, em UPAs, em hospitais, em SER, com necessidade de vaga no CTI e não tem. Então, essas pessoas vão morrendo como se fosse um passarinho na frente da gente. Além disso, algumas outras pessoas não conseguem nem ir mais à clínica da família, começa a ter esse quadro e começa em casa a chamar a ambulância do SAMU, e a ambulância do SAMU não consegue chegar, e as pessoas estão morrendo em casa. Então, esse é o quadro grave da situação que nós temos. Como é que você pode evitar isso? Só tem uma maneira de evitar isso. A primeira maneira é não sair na rua nesse momento. E a segunda maneira? Muito importante você trazer essa perspectiva também de quais são os sintomas, de como a pessoa e quais são os lugares que as pessoas devem ir justamente para não sobrecarregar o sistema público de saúde, que já está sobrecarregado, né? Quando você fala dessas pessoas, até ontem, no estado do Rio de Janeiro, eram cerca de 130 pessoas precisando já na fila para a UTI, ou seja, em estado gravíssimo. Então, a gente tem uma situação completamente de colapso no sistema público de saúde. E quando você fala das pessoas que estão morrendo em casa, nós presidimos a Comissão de Direitos Humanos e atendemos muitos dos casos de pessoas que morreram dentro de casa, Paulo. E foi exatamente a mesma situação. A pessoa vai à UPA, não tem, enfim, não tem um diagnóstico nesse primeiro momento de coronavírus, reconhece-se que ela tem os sintomas, ela vai para casa, essa doença, ela progride muito rapidamente no corpo dessa pessoa e ela amanhece morta. Então, a gente pegou essa situação, duas dessas situações, no Morro da Providência e outra na própria Rocinha. Então, são pessoas que, por exemplo, não tiveram teste ainda hoje se era coronavírus ou não. Mas e também teve toda a preocupação com relação à retirada dos corpos dessas pessoas de dentro da periferia. Então, assim, são vários os dilemas que a gente está tendo, e foi muito importante você apresentar o quadro hoje da atenção básica, dessa atenção primária, né? Feita pelas UPAs, feita pelas clínicas da família, que é fundamental, porque a gente viu o processo de sucateamento desses espaços, né? Quando isso, cerca de 4 mil profissionais sendo mandados embora pela Prefeitura do Rio, causa aí um espectro de desatenção completa para as pessoas que precisam desse serviço. E essa atenção primária é fundamental justamente para quem está na favela, na periferia. E a gente sabe, né, cerca de 80% da nossa população depende diretamente dos serviços do SUS. Então, é importante, quando você traz esse diagnóstico, mas também traz para a gente o quanto que as pessoas precisam olhar para si e também ter a conscientização sobre quais são os caminhos que ela deve tomar, porque hoje também, Paulo, a gente está tendo um processo completo de desinformação. E me parece, e você pode dar um pouquinho do panorama de como tá as discussões, enfim, aos projetos de lei lá na Câmara dos Vereadores, porque me parece que houve uma demora, inclusive, para a própria Câmara dos Vereadores ter ali a possibilidade concreta de votar projetos no meio da pandemia, né? No início da pandemia, né? Então, a gente já tinha visto na Alerj uma situação de priorizar as pautas relacionadas à pandemia. Então, a gente conseguiu, nos primeiros 15 dias, aprovar projetos importantes que foram sancionados no estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, a gente viu o Crivella enterrando qualquer possibilidade, inclusive a partir da sua lógica absurda, dentro da própria Câmara dos Vereadores, que impediu que a Câmara dos Vereadores pudesse ter ali uma ação mais imediata. Como é que você avalia isso? O que acontece na Câmara, nós estamos reunindo, como vocês também lá na Assembleia, da maneira virtual, né?
e foi um pouco difícil para alguns vereadores para se adaptarem, mas o principal problema é que também os nossos colegas, Renato, nossos colegas de vários partidos, começam a misturar a questão eleitoral com o que está acontecendo. É uma enxurrada de projetos absolutamente desnecessários. Você vê, não adianta fazer um projeto, nesse momento, projeto do vereador fulano de tal, obrigando a prefeitura a dar máscara para os guardas municipais, obrigando a outro projeto, obrigando a dar máscara para os agentes comunitários de saúde, obrigando a máscara para os agentes de endemia. Isso é claro, ninguém é ignorante que acha que a prefeitura não está dando máscara. A gente tem que, ao invés de ficar perdendo tempo fazendo um projeto desse, a gente tem que seguir lá e cobrar da prefeitura por que não tem material de proteção. Porque não é só a Guarda Municipal, no caso a Polícia Militar, os fiscais da 7RI que controlam os ônibus do BRT, ou seja, são vários outros profissionais que precisam parte dos equipamentos de proteção, não todos os equipamentos de proteção, mas parte deles são necessários para esses profissionais. E ainda teve um problema maior, que era um projeto de lei absolutamente desnecessário nesse momento, um projeto de lei que a gente é completamente favorável, que é um projeto de lei do plano de cargos, carreiras e salários profissionais administrativos. São 8 mil pessoas no Rio de Janeiro, merecem há anos, estão pedindo, eu pelo menos fiz durante 5 anos emendas pedindo esse projeto na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária, e aí esse projeto foi colocado pelo prefeito como com a urgência. Isso já estava acontecendo antes de começar a pandemia. Nesse momento, é claro que todos nós queremos aprovar o projeto. Eles estão com medo, queriam aprovar o projeto em abril, por causa dos 6 meses da eleição, senão não poderiam utilizar, mas o projeto já dizia que no momento a prefeitura não pode dar nenhum aumento salarial, porque ela já chegou nos 54% da lei de responsabilidade fiscal. Então o projeto é para ser pago daqui a um ano, né? E aí, como havia interesse do presidente da Câmara nisso, pressionou, todos os vereadores receberam várias mensagens dos funcionários, achando que nós estávamos de má vontade, botaram até que o PSOL era contra isso. Nós estamos absolutamente favoráveis, só não podia votar agora. Aí levamos dias e dias perdendo tempo nessa discussão, até que o projeto foi votado, né? Foi aprovado o projeto, mas outros projetos importantes. Aprovamos um projeto da bancada nossa do PSOL, da renda básica carioca, que é uma complementação para que as pessoas que precisam, que a gente cobra de todo mundo que faça isolamento social, mas tem gente na Rocinha, na Maré, Jacarezinho, em Manguinhos, que não pode fazer isso, que tem que buscar dinheiro na rua para a família, seja o homem ou seja a mulher nessas casas, que são as pessoas que trazem dinheiro para casa. Então essas pessoas precisam, além da gente falar do que é preciso para tratar o coronavírus, também para tratar o coronavírus precisa de um colchão de proteção do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, para dar condições àqueles, sejam eles aqueles autônomos, sejam eles profissionais, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas, os camelôs, os garçons, os cabeleireiros, uma série de pessoas que trabalham por conta própria, ou que trabalham até são empregados, mas que vivem. O garçom vive do que ele ganha de gorjeta, o cabeleireiro, o manicure, todas essas pessoas que andam estão sem emprego, e elas muitas vezes são as donas da casa, são as que elas trazem o recurso para casa. Então é preciso que a gente, nesse momento, que o país tem que esquecer tudo que o Paulo Guedes pensou e saber se preparar, como é que nós vamos proteger essas pessoas e os pequenos empresários, microempresários também, que precisam de uma ajuda para que essas suas empresas não vão embora. Você imagina quando reabrir nas condições que porque não pode reabrir por causa disso. Tem que entender o seguinte, não dá para reabrir porque os caras vão ficar desempregados. Tem que dar uma sustentação para garantir essas pessoas. Não é reabrindo como o Bolsonaro quer que se resolve o problema. O que vai acontecer? Vamos manter o emprego ou essas pessoas só em bares e restaurantes do Rio de Janeiro são 150 mil profissionais. Como dizem quando reabrir, se metade não conseguir reabrir, são 70, 80 mil pessoas sem emprego na rua, e pessoas de baixa renda, pessoas dependendo do local que moram nas comunidades carentes. É preciso, e essa lei nossa foi aprovada, mas até agora temos até na internet uma lembrança todos os dias para o prefeito Crivella, paga Crivella. Ele não sancionou até agora a lei, não ainda começou a fazer esse pagamento necessário. Mais do que isso, outras propostas, temos a proposta de entregar cestas básicas, cartão como se fosse um voucher,
para as crianças ou nas escolas têm tido uma dificuldade enorme em fazer isso, porque não estão dando condições para o professor, para o profissional da escola entregar isso, proteção, pelo menos a máscara com proteção para isso. Ou seja, uma série de medidas têm que ser tomadas econômicas, porque é claro que nós estamos... a prefeitura já sabe que ela começou o ano, a prefeitura já era ruim antes do coronavírus, não vai melhorar com o coronavírus. Ela já fechou o ano um buraco financeiro de 4 bilhões de reais. A secretária de Fazenda, em reunião com a Câmara, já mostrou que se não chegarem 2 bilhões e meio de dinheiro federal, nós vamos chegar em determinado momento, não vai ter dinheiro para pagamento dos salários dos profissionais de saúde, dos profissionais todos que trabalham para a prefeitura. Portanto, é um momento difícil que a gente tem que ter a cabeça no lugar para saber como é que a gente vai evoluir com isso tudo. Exatamente. E Paulo, você trouxe aí a questão da renda básica, né? A gente está vendo o quanto que o Crivella tem protelado para fazer logo esse pagamento. E a gente sabe da situação hoje nas favelas, nas periferias, dessas pessoas que estão desempregadas ou na informalidade. Se você citou bem aí os camelôs, e o quanto que a gente precisa concretamente ter uma possibilidade de sustentação dessas pessoas, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco mais da renda básica carioca. Nós apresentamos um projeto de lei na Alerj, justamente fazendo um complemento de R$ 150 na renda, enfim, na renda mínima aprovada no governo federal, justamente porque o Rio de Janeiro tem um alto custo de vida. E a cidade do Rio de Janeiro, se a gente for comparar com outras capitais, também tem um alto custo de vida, e aí a gente pode colocar ali tudo no mesmo campo, inclusive de São Paulo, né? São Paulo também tem um alto custo de vida. Então, a gente também tem que pensar nessa renda básica, para essa renda básica carioca, aquilo que dê, de fato, garantias para essas pessoas ficarem em casa, fazer a quarentena sem passar fome, não é mesmo? É verdade, é verdade. Você está explicando isso bem. A questão do nosso projeto teve até uma certa dificuldade, que a gente queria colocar no projeto um valor de um salário mínimo para completar essa renda básica, que é em torno de 500, 600 reais. Hoje, R$ 100, que é quanto a prefeitura tem pago em relação a isso. A gente queria chegar a levar isso até um salário mínimo, pelo menos, mas não pudemos fixar esse valor, mas é uma complementação que a prefeitura pode fazer imediatamente, mas é preciso que ela saiba que esse dinheiro, quando nós votamos, outro projeto importante que foi votado na Câmara, projeto que cria um fundo para o Covid, um fundo de recursos para que quem queira doar, possa doar para lá, empresas, outras coisas, vão fazer essa doação para o dinheiro diretamente para o Covid. Então, a preocupação que nós temos é que a gente possa, nesse momento, fazer com que esses projetos que foram aprovados sejam executados, que ele cumpra essa questão do pagamento desse colchão, eu falei cobertor, mas é colchão e cobertor, para cobrir essas pessoas que precisam desses recursos diretamente. Eu estava vendo aqui nas pessoas que estão respondendo aqui para você no Instagram, dizendo sobre a questão da fila na Caixa Econômica. O governo federal quer dar dinheiro, mas obriga as pessoas a uma coisa absolutamente injusta, ir para a porta da Caixa Econômica, as pessoas se contaminando, as pessoas ficando grudadas, chega lá na hora, não tem o número do CPF, o sujeito está dado como morto, ou seja, isso nesse momento deveria ser ultrapassado. É necessário que essas barreiras sejam ultrapassadas, é necessário que a gente entenda o que tem que fazer. E aí, a discussão das nossas duas casas legislativas e os nossos prefeito e governador, nós temos que entender as medidas que têm que ser tomadas. Porque é muito importante que a gente entenda isso. Corre a história de que o pessoal do Bolsonaro, que diz que é mentira, isso tudo é invenção, é coisa da mídia, etc. E quer que libere as coisas, quer que libere uma série de... O Crivella quase foi nisso, num tempo parou no meio com medo que realmente os profissionais de saúde conseguiram convencê-lo lá de que não podia fazer isso. O que é liberar? Nós temos que entender, isso é uma coisa que você precisa entender tecnicamente também, para que as pessoas possam saber. Por que nós ficamos dentro de casa, né? Pessoas do grupo de risco, como eu, por exemplo, não saio de casa, tenho trabalhado só dentro de casa. Nunca trabalhei tanto, nunca aprendi tanto a mexer com a internet quanto agora. Os coroas têm mais dificuldade, mas vão tendo que se adaptar a isso. Por que a gente fica em casa? Por exemplo, paciente de mais de 60 anos, que tem comorbidades, que é hipertenso, diabético, que tem doenças respiratórias. Por quê? Porque se nós ficarmos doentes, que temos essas características, a chance da gente morrer é muito grande.
Por isso, esses pacientes são os principais em relação a isso. Mas por que em geral? Para as pessoas não se contaminarem. O que vai acontecer com a decisão dos governos de começar a liberar comércio, né? Começar a liberar comércio ou indústria necessário, porque senão vai haver falência, etc. Muito bem. Vocês têm que entender, o exemplo muito grave aconteceu no final de semana na Alemanha. Liberaram restaurantes, bares, etc. O que aconteceu? Vazios. Porque a população consciente entendeu que não adianta estar o bar aberto, não resolve. E a outra coisa, a gente sabe perfeitamente que o isolamento não vai evitar que eu fique doente. Por quê? Porque quando você achar que terminou tudo isso, que você terminou, já está reabrindo, essa coisa será lenta, será gradual, e as pessoas continuarão com o risco de ficar doente. Eu, se for para a rua, se eu for voltar a trabalhar na Câmara, eu posso, por quê? Porque o número grande de pessoas lá, vamos dizer que em julho, a curva de pessoas doentes tenha diminuído, não tenha mais aumentado como está hoje, que menos pessoas estão se infectando todo dia. Mas isso não garante que eu possa andar na rua e que a pessoa é garantida, porque eu posso me contaminar outra vez. O que acontece? Mesmo aqueles que já se contaminaram, não há certeza científica que quem está contaminado não irá contaminar mais ninguém ou não terá mais a doença. Não há essa certeza. Há uma avaliação que tem sido assim do pessoal da China, etc. Mas agora mesmo a Organização Mundial de Saúde deu um parecer contrário ao tal do passaporte imunitário, que daria condição de quem já teve a doença levar esse documento e obter um passaporte para fazer viagens ao exterior, as pessoas que trabalham com viajantes, etc. E a organização não deu parecer favorável, porque não há certeza científica se aquele paciente já curado, que já teve a infecção constatada, que ele está imune a ter novamente ou está imune a transmitir para os outros. Então, o isolamento é uma necessidade estratégica. Eu não sei quando esse isolamento vai acabar totalmente, eu não sei quando as nossas atividades de rua, de trabalho, todos nós, irá voltar ao normal. E mesmo assim, e aí tem muitos profissionais que estão com problemas enormes, que nós temos que ter a cobertura do governo. Eu citei algumas profissões, outras profissões até liberais, como fisioterapeutas, como professores de educação física, como manicures, que eu já citei anteriormente, como pessoas de determinados trabalhos que você vê, imagina o que é reabrir uma loja de chocolate no shopping. Qual é a utilidade disso? Mas é utilidade para quem trabalha ali, aquela moça que trabalha ali, aquele rapaz que trabalha ali, precisam desse emprego. Se não abrir mais, vão perder o emprego. Agora, a gente tem que entender, você acha que alguém vai conseguir, a não ser esses malucos do Bolsonaro, vão querer ir para a rua, vão querer para ter festa noturna, vão querer ir para boate, para essas coisas todas? Não vai poder ser dessa maneira. Nós temos que entender que o mundo mudou. Ou nós aprendemos isso agora, ou nós entendemos. Eu acho que nem os movimentos de esquerda vão conseguir tanta mudança quanto o que aconteceu agora. Vai ser necessário entender que você não vai conseguir mais ser individualista. Você pode ser o cara mais forte do mundo, que o coronavírus vai te pegar. Então, é preciso... O coletivo que tanto lutamos, nós da esquerda, tanto lutamos por muitos anos, vai ter que ser inserido até naqueles que sempre foram contrários a isso. Ou nós pensamos coletivamente, na marra, na porrada mesmo, ou nós vamos ter esse mundo que tínhamos até agora, não será mais o mesmo, queiram ou não queiram as pessoas que pensam diferente disso. Exatamente. E é importante, Paulo, quando você traz o quanto que nada mais vai ser igual e o quanto que a gente tem visto a construção na política de maneira equivocada e absurda, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando a gente fala da realidade das favelas da periferia, que hoje não tem água sequer para beber. Imagine para higienizar as mãos, imagine para fazer todas as indicações da OMS, das organizações de saúde, inclusive, pedindo para higienização. Então, é importante a gente falar de prioridade, falar o quanto que o Estado precisa se fortalecer nesse processo, inclusive trazendo o Estado como a grande figura para assegurar a dignidade humana nesse momento de pandemia. E é importante dizer, o Paulo, que no Rio de Janeiro, lá na Assembleia Legislativa, o governador do estado mandou um pacote de barbárie, um pacote de maldades para a Alerj, colocando a extinção ou impossibilidade de privatização das universidades,
e a gente sabe o quanto que, por exemplo, a UERJ, que é uma universidade de ponta, tem ali o Pedernesto, é referência no tratamento do coronavírus. Aí está em pauta também, criaram logo uma comissão para apressar o processo de privatização da SEDAI, essa mesma que teve todo o problema nesse ano, nesse início de ano, com água com gosto, enfim, sabor ruim, cheiro ruim, cor, né, que deveria ser incolor, enfim, a gente teve ali vários problemas concretos e, nesse momento, o governador, atendendo ao capital, atendendo a chantagem do próprio Bolsonaro em só ajudar os estados que privatizarem seus bens maiores, nesse momento, para que faça isso o mais rápido possível. E é importante também, e eu queria lembrar isso aqui com as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, que o próprio Witzel quer ter, por exemplo, o Moro no seu governo. Inclusive, anunciou que se o Moro topar, ele dá de presente para o Moro uma secretaria. E é importante dizer que, ao mesmo tempo que a gente está num estado de calamidade pública, que a gente tem ali um regime para controlar as contas e o orçamento do Estado, o argumento não, precisamos privatizar, precisamos extinguir FAPERJ, por exemplo, porque a gente precisa de dinheiro para fechar as contas públicas. Mas na hora de oferecer criar uma nova secretaria que tem um outro gasto, o Witzel não pensou duas vezes. Então, a gente também tem a questão da prioridade, concretamente, que deveria ser mitigar os efeitos do coronavírus na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso município. E muitos, assim como o Witzel, ainda que não negue a ciência, promove políticas bolsonaristas e privatistas, né? A privatização de bens essenciais na nossa sociedade. Como é que está esse debate no município também? No município nós não temos uma SEDAI para ser privatizada, como é no estado, né? Uhum. Mas nós já tivemos a privatização da saúde, né? Os setores de serviço de saúde já foram privatizados por anos, antes até pelo governo Eduardo Paes, não foi o Crivella somente, até fez uma mudança, tirando algumas OS no final, mas o Eduardo Paes entregou, hoje 55% das unidades públicas de saúde são terceirizadas por OS, uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Eu tenho 8 anos de luta no governo Eduardo Paes contra isso, e agora mais 3 anos no governo Crivella. O governo Crivella até fez uma coisa interessante, tirar algumas OS e colocar na oportunidade a Rio Saúde, que não é a solução. Opa, tá me ouvindo? Que o Sasha tinha saído do ar, você tá me ouvindo bem? Deu uma falhada. Deu uma apagada aí. Então, da Rio Saúde, que está organizando de alguma maneira as OS, não é a solução do problema, mas ele para tirar as OS, ele mandou embora dezenas de profissionais de saúde. E aqui eles tentam fazer uma série de coisas, tem a questão do autódromo, que é outro absurdo, que eles estão tentando aproveitar nesse momento para fazer isso, e mais do que isso, durante esse problema todo, e uma das confusões que tem hoje na Câmara, a Câmara está tentando começar a discutir como a gente pode ajudar, colocando dinheiro na Câmara para a Prefeitura, para ajudar de alguma maneira no coronavírus. Quanto mais a gente bota a Câmara, só para ter uma noção, nos últimos 3 anos, a Câmara doou 400 milhões de reais para o Executivo, para o governo municipal. E nós não vimos o que acontece. No meio dessa confusão toda, a gente pensa em doar dinheiro da Câmara para o Executivo, e o que acontece? O prefeito continua colocando no Diário Oficiais licitações para parques, para campos de futebol, evidentemente num movimento totalmente eleitoreiro, né? Que não é o momento de pensar nisso. Nós imaginamos a questão das eleições, nós temos eleições municipais marcadas para outubro. Eu não sei se teremos condições. Será muito difícil você fazer uma campanha eleitoral hoje e eu não tenho o menor prazer em fazer, contando quantos mortos do governo Crivella, quantos mortos do governo Witzel. Isso não é um tema de campanha eleitoral. Campanha eleitoral é outra coisa. Nós não temos preocupação eleitoral no momento. Nós temos que estar preocupados como é que esses governos conseguem fazer algo que não fizeram até agora. Se hoje uma pandemia como essa pega o governo do estado e o governo municipal
com seu serviço de saúde estragado, porque o governo do Estado é outra coisa também muito ruim em termos da saúde. A saúde lá foi estragada pelo roubo do Sérgio Cabral, mas piorou muito, não teve grandes melhoras no atual governo, se a gente simplesmente não tem as informações de como é que funciona a rede estadual de saúde, poucas informações, informações controversas, e a realidade dos próprios profissionais é que a rede não anda bem, toda ela terceirizada, toda ela privatizada como era até agora. Eu acho que, politicamente, nós, pelo menos nós do PSOL, devemos, nesse momento, fazer duas frentes de luta. Primeiro, ninguém é maluco, ninguém é doido de não entender que o isolamento social causa um problema econômico muito grande. É verdade, mas nesse momento tem que ser dessa maneira. Nesse momento, a única coisa que se pode fazer é o governo socorrer. É. As pessoas, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o governo precisa botar dinheiro na mão das pessoas que precisam ficar em casa e não têm o que comer ficando em casa. Esse é o ponto que acho que nós, do pessoal, temos que brigar tanto na Assembleia quanto na Câmara. Além disso, que as pessoas estão me perguntando, nós estamos falando sobre isso, o que fizemos todas as críticas, e qual é a proposta que vocês têm de solução? Porque dizem que o PSOL é muito bom de oposição e muito ruim de governo. Eu sempre brinco que todo mundo gosta muito do PSOL, sempre gostou do PSOL, dos seus parlamentares. Seus parlamentares são ótimos lá no Congresso, na Alerj ou na Câmara. E eu digo, quando nós queremos chegar no poder, ou atuar no poder, em cima do poder, é exatamente para fazer o que a gente propõe. E o que nós estamos propondo hoje, nessa questão, o que é preciso fazer? No momento, em relação à pandemia, nós não podemos mais evitar que o vírus chegue aqui, já chegou. O que nós temos que entender é analisar como é que o vírus está, como é que a população que mais sofre vai enfrentar esse coronavírus, e é a única coisa que nós temos hoje. Precisamos melhorar as condições de atendimento das clínicas da família, das UPAs, melhorar, dando condições de trabalho para esses profissionais que são heróis que vão trabalhar dessa maneira. Segundo, precisamos de mais leitos, porque o problema não chegou no ápice. Nós vamos ter essas 2 próximas semanas, vão assustar todos. Todo mundo fica assustado quando vê aquelas covas abertas, vemos em Manaus. Isso aqui, se a gente não tiver condições, esse negócio de todo mundo ir para a rua, como está acontecendo, nós vamos ter os hospitais mais cheios, precisamos de mais hospitais de campanha, precisamos que esses hospitais, os governos têm que nos dizer por que não estão conseguindo comprar os respiradores. É a China que não está entregando, e o ministro da Saúde colocou agora como segundo nome do ministério um sujeito que é ligado à intendência, ligado à logística. Vamos usar essa logística do militar que está colocado lá para trazer o material que foi comprado no exterior. Vamos obrigar aqui no Brasil, e o Ministério da Saúde, o governo federal tem que fazer, obrigar as indústrias brasileiras a passar a produzir os produtos, os equipamentos de produção individual, as fábricas que têm tecido fazer máscara, as fábricas que têm tecido fazer os capotes, aqueles outros partes que a gente sabe de plástico que coloca aqui, sejam feitos no Brasil, que as empresas brasileiras que produzem equipamentos como os respiradores, que sejam ligadas, e as outras que podem ajudar, a empresa de automóveis pode ajudar, as empresas aqui do Brasil de estudo, que possam produzir esses produtos aqui agora rapidamente, que nós estamos precisando, vamos precisar, não vai resolver somente com o discurso do prefeito ou do governador, que eu fiz isso, que chegou, não vai resolver. O que nós precisamos hoje é mais leitos, porque mais pessoas vão ficar doentes. E para que mais pessoas não fiquem doentes, nós precisamos segurar o quanto antes, o quanto possível, que as pessoas fiquem em casa. Mas para ficar em casa, o governo tem que ajudar a dar dinheiro a quem fica em casa e precisa de pegar dinheiro lá fora. Exatamente. Paulo, a gente já vai caminhando por fim, porque dá 1 hora de Foi rápido, live, passou rápido. E a gente fala muito, né? Até porque a gente tem para falar, não é verdade? A gente acaba falando muito, porque tem muita coisa para falar também, né, Paulo? Todo mundo brinca que político gosta muito de falar, mas a gente ganha para falar. Esse é o nosso trabalho principal. Falar e pensar, é claro. Né? Parlar, muitos só falam, não pensam, mas é preciso falar e pensar, não é verdade? Exatamente. Tem muitos políticos que só falam, não ouvem e não pensam, né? Esse que é o problema concretamente para a nossa sociedade. E aí, Paulo, para a gente ir caminhando para o final, porque a gente só vai ter cerca de 10 minutos, tá? Ou menos. 10 minutos ou menos. Deixa eu conferir aqui. Mas só para a gente ir encerrando e para a gente não
perder a linha do raciocínio nosso, cortado pelo Instagram, né? Porque a galera tem que dar aí coraçãozinho, chamar as outras pessoas para que a gente possa ter aí, começar a ter 3 horas de live no Instagram quando a pessoa... Isso, é mesmo. Estou aqui acompanhando aqui. Tem muito coraçãozinho subindo aqui, estou vendo, colorido. Exatamente, né? Porque tem que engajar a página com o Instagram para que a gente possa ter mais de 1 hora de live. A gente ainda não conseguiu essa proeza. Mas esse é o lado comercial da mídia eletrônica. É o lado comercial da mídia eletrônica, né? Exatamente, porque esse, inclusive, né, Paulo, é o caminho que a gente tem hoje, né? De usar as tecnologias também para fazer o debate que a gente precisa. Porque, que nem você falou, olha, a gente teve um problema ali na Câmara para fazer concretamente a votação remota, mas a gente vai ter que repensar tudo. Vamos ter que repensar. Como? Desculpa eu te interromper, porque nesse assunto a gente sempre discute muito com as pessoas, e você que trabalha muito com as comunidades sabe, que as pessoas reclamam, como é que eu vou na Câmara, não vou acompanhar vocês e tal. Hoje, nós temos que modernizar nas casas legislativas a participação popular através disso aqui que está oferecido para a gente. É importante que as pessoas, no seu trabalho, nem sair do trabalho. Valeu. As pessoas o que acontece lá dentro, elas cobrarem das pessoas que elas votam, o que as pessoas estão fazendo por elas ou defendendo os interesses mais globais, mais coletivos. Exatamente. E aí é super importante a gente usar essas tecnologias ao nosso favor, mas também entender, né, Paulo, que nesse momento em que o coronavírus desafia a humanidade, desafia governos, pode... inclusive, acabar com governos, né? Como a gente está vendo aí o governo Bolsonaro no abismo, né? Claro que ele tenta distorcer. A gente não viu uma fala do Bolsonaro em solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. A gente não vê uma fala do Bolsonaro com relação a respiradores, com relação às ações do governo para mitigar o coronavírus na nossa sociedade, mas a gente vê falas do Bolsonaro ignorando o isolamento social, ignorando a quarentena, e isso é muito sério. Então, é importante a gente também falar da necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, de fortalecimento e valorização dos profissionais de saúde, porque quando a gente fala nesses debates que nós temos dentro das assembleias legislativas, inclusive com relação, e das câmaras também, com relação ao plano de cargos e carreira dos profissionais da saúde, a gente vê o quanto que muitos daqueles que querem exatamente a mercantilização da saúde se colocam contra, né? E a gente sempre foi exatamente a favor desses profissionais, a favor da garantia de trabalho digno. Então, Paulo, gostaria que você já se despedisse, agradecer a galera que ficou com a gente até esse momento e que a gente possa... Eu vou salvar a live, Paulo, só para deixar você avisado, vou salvar para que depois a gente possa compartilhar também. Tá ótimo, muito obrigado pelo espaço. Vamos ver se a gente consegue fazer outras conversas iguais a essa sobre o que está acontecendo. Lembrar só um detalhe, nós temos um projeto da Câmara, que é da bancada também, que é a criação da fila única. Fazer com que os leitos hoje nos hospitais privados não fiquem guardados só para quem tem plano de saúde. Para que a gente possa fazer uma fila única de internação, para que todos tenham o direito a se internar nos leitos. Já que estão faltando leitos públicos, vamos buscar os leitos privados que estão vagos, para que a gente possa utilizar. E esse é um projeto que está na fila para ser votado, com muita resistência, você deve imaginar. Muito obrigado, muito prazer em conversar com você, e vamos cada vez mais conversar juntos sobre tudo isso, porque aqui não é só saúde, a saúde é vida, e mais do que isso, cada um de vocês em casa, cada vez mais que essa pandemia nos mostre, já mostrou tudo isso, que nós precisamos ser mais humanos, mais gente, sentir mais que nós não somos sozinhos, que ninguém sozinho faz nada, que nós vivemos numa coletividade e que muitas vezes a gente não entende o que está aqui ao nosso lado é tão ou mais importante do que está do outro lado aqui. Um abraço para você, parabéns, muito obrigado pelo espaço. Exatamente. Valeu, Paulo. E, um abraço. Quando você fala desse projeto de lei da fila única,
nós também, a bancada do PSOL também Isso. fez essa proposição igualmente, porque a gente entende também o quanto que a construção da dignidade humana nesse momento. Então, a gente precisa ter final única. Não dá para dizer que quem tem dinheiro é que vai sobreviver a essa pandemia. Não dá para a gente naturalizar as mortes que já estão ocorrendo na favela, na periferia, onde a família sequer tem condições de fazer um enterro digno para as pessoas, Paulo. Então, na Comissão de Direitos Humanos, inclusive, a gente está dando ali os caminhos para que as pessoas possam enterrar, infelizmente, os seus entes queridos nesse momento de despedida e de dor de maneira digna. Então, com um enterro que possa ali ser gratuito, mas que as pessoas precisam dessa informação, porque muitas pessoas não têm também essa informação. Então, agradecer demais a você, Paulo. Vamos continuar nessa construção. Eu acho que esse momento é um momento de solidariedade. Não é à toa quando a gente fala que a solidariedade precisa pautar a política pública também. Ela precisa pautar esse nosso estar da ocupação do legislativo, da ocupação desse poder que define a vida das pessoas. A gente sabe que a nossa revolução não está colocada nesses lugares, mas o mundo que a gente aspira precisa ter um desses lugares como ponto de luta também. Então, muito obrigada, Paulo. Quero agradecer às Cristines, as Cristines, Paulo, são as pessoas que acompanham as lives da Tereza Cristina. Estão aqui acompanhando a gente. Vou olhar o vídeo que a Tati deixou aqui com relação a uma denúncia, com relação aos bolsonaristas ali que estão furando o isolamento e a quarentena, enfim. Quero agradecer a todos aqueles e aquelas que tiveram presente as nossas equipes, né, Paulo? Eu acho que a gente precisa fazer um agradecimento especial porque tem aí se disponibilizado também a fazer esse trabalho, porque não é fácil a gente reorganizar o nosso trabalho a partir dessas quarentenas, a partir do isolamento social, mas eu tenho certeza que a sua equipe está fazendo um ótimo trabalho, porque a gente está acompanhando, a nossa equipe também está ali num trabalho. Parabéns a todos. Muito importante. Parabéns a todos. E essa luta é muito grande. É uma luta grande e esse isolamento, para mim, você está vendo que eu estou levantando aqui, é que eu estou em isolamento com a minha mulher tem. Estamos nós dois em casa, não tem filho, mas todo mundo não pode vir aqui. Ela tem um problema neurológico, está com uma situação grave, então toda hora eu tenho que atender, que ela estava me chamando. Eu andei, mas tudo bem, obrigado, vamos continuar nisso. E obrigado a todos que colaboraram nesse momento aí. Parabéns a vocês. Vamos continuar, vamos marcar mais uma conversa daqui para frente. Espero que com notícias melhores ainda do que essa que a gente teve hoje. Paulo. Um beijo grande, um beijo na sua beijo companheira. Muito obrigado. Cuidem-se todos e todas. Fiquem em casa, fiquem em casa. Fique em casa, quarentena, isolamento social. E a gente vai sair. Máscara não garante tudo. Não. Máscara e mão suja não adianta. Tem que ser máscara e mão limpa. Exatamente. Vamos sair dessa mais fortalecido e espero mais fortalecido enquanto humanidade. Um beijo grande, Paulo. Um beijo para todos que Muito obrigado. Para você também. Obrigado. Tchau.